Boa tarde a todos. Boa tarde, né? 12:05. Venho aqui na tribuna do Grande Expediente. Eu tava com saudade do Grande Expediente, viu? Fazia tempo que a gente não tinha esse prazer de falar aqui. Venho aqui falar sobre o requerimento de minha autoria. Vou falar sobre outras coisas também, mas sobre Boa Viagem, um bairro que foi esquecido pela Prefeitura do Recife, mas não só pela Prefeitura do João Campos. A gente tem que ser honesto aqui. Pela Prefeitura de Geraldo Júlio, antes dele também. Ou seja, gestão de qual partido? PSB. Então, como o vereador Gilson Machado diz, o que é ruim para o Recife? Qual é o nome do que é ruim para o Recife? Esquerda na gestão. Esquerda no poder. Boa Viagem já foi, há um tempo, o cartão postal da cidade, o principal bairro do Recife, onde as pessoas viajavam para o Recife para ter a oportunidade de conhecer. Boa Viagem, mas hoje nada mais é do que uma Cracolândia. Onde eu moro ali, vereador Davi, a gente não consegue andar mais a pé, com moradores de rua. Literalmente, quase uma Cracolândia. E o que a gestão faz? Nada. Mas o que a gestão faz é falar que vai fazer, mas resolver o problema mesmo nunca acontece. Semana passada recebi no meu gabinete alguns moradores do bairro de Boa Viagem, falando: Tiago, o que é que a gente pode fazer? A gente já entrou em contato com a prefeitura, já entrou em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, mas eles não fazem nada. Eu respondi para eles: a gente não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é requerimento, apelo, mas eles não fazem nada. É por isso que, conversando com minha equipe, a gente desenvolveu um projeto de lei inspirado em cidades do Sul. Assim como Eduardo e Felipe foram lá em Joinville e viram o que funcionava e queriam trazer para Recife, a gente observou no Sul o que funciona em Florianópolis que a gente pode trazer para o Recife, que não tem morador de rua lá. Eu fui realmente, não tem morador de rua na cidade. Além de ter uma gestão que funciona na prefeitura, eles têm um projeto de lei que eu achei fenomenal, que o prefeito Topázio aprovou lá, a internação humanitária. Quando tem um morador de rua fora de si, com dependência química, dependência alcoólica, eles realizam a internação humanitária. Porque se você for chegar para o cidadão e falar: você quer sair dessa situação? Ele tomado por substâncias químicas, obviamente que ele não vai querer. Ele não responde por si. Então o que eles fazem? Eles internam compulsoriamente, levam o cidadão naquele estado com dois objetivos. Primeiro, trazer dignidade para aquele ser humano. Porque em situação de rua, sem local para dormir, sem alimento, sem local para tomar banho, aquilo ali não é dignidade. Então, o primeiro objetivo, devolver a dignidade para aquele cidadão. E segundo, devolver a segurança daquela área da cidade. Como eu disse, Boa Viagem, mas tem Boa Viagem, o Recife Antigo aqui, eu estudei aqui no Recife Antigo, no César, a gente não conseguia simplesmente sair da faculdade e ir para almoçar sem ter um medo de ser assaltado ali, com vários moradores de rua do lado do prédio da prefeitura, e eles não faziam nada, debaixo do nariz da gestão João Campos, eles não faziam nada. Então essa é a realidade. Então, o projeto de internação compulsória tem esse objetivo: internar humanitariamente aqueles cidadãos por um período de 3 a 5 meses e depois, não é só soltá-los não, dar oportunidade de emprego ou em alguma construção civil, mas dar dignidade, tanto fisicamente quanto financeiramente, para a população em situação de rua do Recife, que é um problema que só vem se agravando ano após ano. E a prefeitura sempre promete que vai resolver, mas não mexe um dedo para resolver esse problema. Então agora eu vou dar uma parte para o vereador Felipe Alecrim. Vereador Tiago Medina, ninguém escolhe o lar sendo na rua, vereador.
a sociedade precisa aprender a enxergar o invisível. Ninguém vai escolher a rua como lar. Nós precisamos voltar o nosso olhar para essa realidade que toma conta hoje da cidade do Recife. Preciso fazer uma referência que nós tivemos a oportunidade de fiscalizar praticamente todos os equipamentos públicos voltados aos cuidados das pessoas que vivem em situação de rua e, claro, tudo muito precarizado. Nós temos um sistema de acolhimento que simplesmente não funciona. Centro pop, abrigo, enfim. Nós não conseguimos transformar a realidade dessas famílias que não decidiram morar nas ruas, como eu disse, que a circunstância da vida os levaram a viver nessa situação degradante. Para piorar, o censo revela que são mais de 1.800 famílias, pessoas vivendo nessa condição. Mas nós não vemos esse censo, inclusive, sendo realizado a cada dia. Se a gente voltar o nosso olhar para 10, 15 anos atrás, essa população em situação de rua se concentrava no centro da cidade. Hoje, qualquer bairro que você rodar no Recife, você vê famílias inteiras vivendo em situação de rua. Outro ponto importantíssimo, a concentração ali no bairro de Boa Viagem. Isso também não acontecia. Para piorar, nós temos pouquíssimos equipamentos públicos para cuidar dessas famílias. Ou seja, esse número cresce a cada dia, a prefeitura não constrói equipamento público naquela região. O Centro Pop, inclusive, que foi construído lá, criou um problema gigante, porque ela estruturou, mas não colocou profissional adequado, não colocou segurança. Então, o que acontece ali? Sujeira na rua, alto índice de assalto, ou seja, as pessoas que residem ali naquela rua, naquele bairro, revoltadas com essa situação. Mas, claro, não é responsabilidade das pessoas em situação de rua, que por muitas vezes estão fora de si, envolvidos com o mundo da droga, envolvido com o vício. Então, por muitas vezes é preciso que haja o acolhimento, que haja medidas compulsórias, porque essas pessoas já não respondem por si, já estão fora de si, e aí o Estado precisa resolver essa questão. Resolver e decidir levar dignidade para essas pessoas, gerando ali a relação, reconstruindo a relação familiar, dando acesso à saúde, à educação, fazendo com que cada pessoa que hoje reside nas ruas, que vive em situação de rua, possa ter novamente uma vida digna. Era isso que eu tinha a dizer, vereador. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Eu incorporo integralmente vossa parte e já passo de imediato para o vereador Davi Muniz. Vereador Tiago Medina, obrigado pela parte. Desde já lhe parabenizo pelo discurso feito nessa tribuna sobre o abandono que Vossa Excelência fala do prefeito da cidade do Recife e do bairro de Boa Viagem. O bairro da Várzea não é diferente. A dignidade do cidadão é a moradia. O principal ponto, um dos principais pontos da dignidade de um cidadão é moradia. O prefeito, no ano 2022, em maio, quando teve aquela chuva, se foi na Vila Raiz, na Beira Rio, na B13, em Nova Morada, no Novo Caxangá, se fazer reuniões de um projeto chamado Promorar. E até o dia de hoje, a gente não viu uma pá de areia sendo colocada em canto nenhum. O mercado da várzea é uma promessa do PSB desde 2012. Há 15 dias atrás, tivemos um homicídio de um adolescente, de uma menina lá, que vivia em situação de rua, em droga. E, infelizmente, tiraram a vida daquela adolescente, daquela jovem, ali no mercado público, onde o prefeito não tem a vergonha, nem a responsabilidade de colocar tapumes, ou o guarda municipal lá, para que se possa tomar conta, que hoje serve de prostituição, que hoje serve de ponto de apoio para o usuário de drogas, de banheiro. É isso que está servindo lá. Então, o descaso na cidade do Recife não é só em Boa Viagem. São as ruas que começaram no mês de maio para se fazer a política, a campanha do prefeito, e está lá hoje, desde o dia de hoje, ninguém mexendo, feita a rua Arthur Vanderlei, que não se mexe, fizeram os buracos, os matos lá grandes, o povo, a população, sem poder se locomover, colocar seus carros na garagem. Um absurdo. Então, não é só Boa Viagem não, vereador. É também no bairro da Várzea, o S7 Várzea, Nova Morada, onde se foi prometido escola, creche, e até o dia de hoje nada se vê. Então, parabenizo e agradeço desde já pela parte.
Obrigado, vereador. Incorporo o vossa parte. De fato, a gestão João Campos largou o Recife, a não ser o bairro que ele e os amigos moram. Ali eles cuidam bastante e colocam segurança, mas o resto, aí eles largaram completamente. Agora, mudando um pouco o assunto, vamos falar novamente, CPI. A CPI que eu propus é para investigar um caso específico. A construção do Parque Eduardo Campos. Aqui, de verdade, eu não falo para a rede social, eu falo para os meus colegas vereadores. A CPI nada mais é que uma comissão parlamentar de inquérito. Não é comissão parlamentar de acusação, não. É investigar para ver se tem alguma coisa de errado ou não. De novo, não é uma acusação. E por que eu quero fazer uma investigação nesse parque? Pelo menos para mim, é muito curioso. Um parque que inicialmente era para ser entregue dia 16 de julho de 2024, custando aproximadamente 62 milhões de reais. Quase um ano depois de atraso. E mais 18 milhões de reais adicionados na obra. Isso não leva curiosidade a vocês? Vocês não querem entender por que esses aditivos? Por que quando a gente quer convocar secretário para prestar esclarecimento, vocês falam que não? Tem que ser através de comissão, então vamos colocar uma comissão parlamentar de inquérito. Outra coisa, a nova licitação de 20 milhões de reais, que estourou semana retrasada. Qual foi a justificativa do prefeito? É para expandir a área do parque em 60%. Mentira! Ele vai lá e posta qual é o novo projeto do parque. Mas se você vai ver, o mesmo post do parque, há 2 anos, já tinha essa área de expansão quando ele anunciou o parque. Isso não traz curiosidade para vocês? Já vou passar a parte para o vereador, para ele poder falar, senão o tempo acaba. Vou falar bem breve aqui, vereador Tiago Medina. Parabéns por instalar essa CPI. A gente vai correr atrás das 13 assinaturas, dizer que assinei e é um descaso com o dinheiro do pagador de imposto, apenas isso. O Parque Eduardo Campos é a verdadeira farra com dinheiro público, porque você transformar uma obra de valor inicial de 62,3 milhões em uma obra de mais de 120 milhões atualmente, chega a beirar o ridículo. Isso é o descaso com quem paga imposto na cidade do Recife. O senhor falou muito bem, mostrou tudo nas suas redes sociais, o vídeo está lá. Quando o prefeito anunciou o parque, estava lá, tudo construído bonitinho. Agora ele vem explicar que o aditivo de 20 milhões era para construir uma parte que estava vazia no parque, sendo que ele mesmo lá atrás tinha exposto a parte completa. Ou seja, o que é isso? A gente tem que notificar o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Isso é um descaso com o cidadão. E a gente tem que investigar isso a fundo. Por isso, eu assinei a CPI que você protocolou e tenho certeza que os demais vereadores dessa casa vão assinar também, porque afinal, quem não deve, não teme. Então, se está tudo certo no parque, se realmente a área estava lá sem ser programada e agora está programada, como eles estão falando, vamos assinar a CPI, vamos investigar tudo a fundo, porque afinal esse é o dinheiro do recifense que cada um representa aqui. Muito obrigado. Perfeito, vereador, incorporo o vosso parte. Exato. Quem não deve, não teme. E mais, semana passada saiu uma nova licitação de 5 milhões de reais, agora para a área recreativa do parque. Então o parque era para custar 60 milhões, vai custar mais de 100 milhões de reais, e isso não traz dúvida para vocês? Então isso aqui nada mais é do que conhecer a verdade. Nada mais é do que saber para onde está indo o nosso dinheiro. Nada mais é do que saber quem está se beneficiando com tudo isso. Porque uma coisa eu tenho certeza, não é recifense, não é a população. Então alguém, não sei, dúvida aqui, alguém talvez esteja se beneficiando de todos os aditivos, todas as extensões do prazo das obras, porque uma coisa é fato, o povo recifense não está se beneficiando. E outra coisa aqui, o vidente Tiago Medina de novo voltando aqui. Não duvido que a obra que já está atrasada há 1 ano vai ser adiada de novo para o ano que vem. Qual é o nome do parque? Parque Governador Eduardo Campos. Ano que vem tem eleição de quê? Para governo do estado, né? Então, vamos ver se mais uma vez o vidente Tiago Medina
vai estar certo na previsão e mais uma vez vai ter aditivo de prazo, de valor, tirando onda com a cara do Recifense. Uma coisa que João Campos é a PhD e toda a trupezinha do PSB também. Obrigado, presidente.